Vamos falar sobre fidelização de clientes em uma loja de tintas. Eu tenho um cliente que ele compra casas de leilão e revende. E esse cliente ele foi uma única vez na minha loja de tintas e depois desse dia ele nunca mais deixou de comprar com a gente. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que fez um cliente que apenas buscava tinta barata fidelizar na minha loja, sendo que eu não sou a loja mais barata. Eu sou a Priscila, uma lojista de tintas, e se tu também é um lojista de tintas, já segue aqui o canal, porque toda a semana eu ensino aqui outros lojistas a vender mais, fidelizar cliente, aumentar os lucros, sem ficar naquela guerra de preços o tempo todo. E o que aconteceu com esse cliente? O que ele encontrou na minha loja que ele não encontrou um dos concorrentes e fez ele permanecer em uma loja onde a gente não tem o menor preço, não tem a promoção, não tem as tintas mega ultra baratas ali que o concorrente tem para uma casa que ele vai apenas vender. O que acontece é que ali ele encontrou um atendimento que é focado na valorização do imóvel dele. A gente tem um atendimento consultivo em cores, no qual a nossa preocupação não é vender a tinta, e sim vender a valorização do imóvel dele. Porque um cliente que ele compra uma casa de leilão e ele reforma e ele coloca o imóvel para vender, ele quer vender rápido, ele precisa que essa casa seja bonita aos olhos do cliente, e bonita aos olhos do cliente envolve muito a escolha de cores. E quando ele teve esse atendimento consultivo, no qual ele viu que ele iria ali valorizar mais, conseguir cores e combinações que iriam valorizar o imóvel dele, que o que a gente estava oferecendo ali, aquelas cores, aquelas combinações estavam muito melhores do que a experiência que ele teve em outras lojas, ele fidelizou não pelo mais barato. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente como funciona esse processo de tirar o produto do foco do cliente e colocar ali o atendimento consultivo, principalmente o atendimento consultivo em cores, no centro, fazendo com que o cliente perceba que o mais importante é a valorização do imóvel dele com a escolha de cores e como isso pode trazer vantagens para ele muito além de apenas um produto barato. O que a maioria das lojas de tintas fazem? O cliente entra, pede que precisa ali escolher uma cor para uma casa, a loja de tintas abre o catálogo de cores, coloca na frente do cliente e diz o quê? Claro, fique à vontade. Qual que é o problema disso no primeiro ponto quando o cliente chegou na loja? Essa loja ela é exatamente igual à loja que eu fui anteriormente. Eu entrei na loja, disse que queria escolher cores, o vendedor colocou o leque de cores na minha frente e aí eu fiquei à vontade para escolher a cor. Então, primeiro ponto, essa loja ela é exatamente igual à loja anterior. Quando duas lojas são exatamente iguais, têm os mesmos produtos, sempre o mais barato vai vencer. Tudo que é igual, o cliente ele vai pelo preço. Na verdade, o que um cliente menos precisa na tua loja de tintas é que tu venda tintas para ele. O que o cliente mais precisa, na verdade, é de uma orientação, é de muitas vezes até mudar a visão do cliente em relação à valorização do imóvel dele, e foi exatamente isso que a gente fez. Muitas vezes, o que um cliente de leilão pode pensar quando ele não entende de cores, não entende de produtos? Eu vou utilizar tudo aquilo que já está ali no meu alcance da internet. Vou pegar as cores mais pedidas, as cores mais vendidas, como nanquim, chrome, elefante, vou pegar essas cores, vou jogar na casa e vai ser certeiro. Só que muitas vezes, quando o cliente está buscando um imóvel para comprar, ele está comparando, ele compara também o visual do que ele está buscando. E quando tudo é muito parecido, as ofertas também são muito parecidas, o mais barato vence novamente. Quando a gente tem um visual diferenciado que chama mais a atenção do cliente, chama mais atenção para esse imóvel parecer ainda melhor, ainda mais valorizado, aí a visão do cliente começa a mudar em relação à tua loja de tintas. Só que essa mudança de percepção de sair de tintas, produtos e cores todas iguais e valorização de um imóvel que vai impactar na venda, na percepção do cliente que está visitando, é a loja de tintas.
para o cliente, para o consumidor final, eu repito, ele vai utilizar o que está ao alcance dele. Essa própria visão de valorização através das cores, muito cliente que não tem um entendimento, eles não vão ter. Então a obrigação da loja de tintas, se tu quiser sair dessa guerra de preços, do mais barato, é mudar a visão do nosso cliente em relação a uma loja de tintas. Isso é obrigação apenas da loja de tintas. E aí entra a questão de que cada atendimento em uma loja de tintas é completamente diferente, porque cada cliente busca algo completamente diferente. O cliente dos leilões, provavelmente, o principal ponto dele é também a economia, junto com o visual bonito para valorizar e vender o mais rápido possível. Só que aí a gente sai da guerra de preços de que forma? Sempre mudando a chavezinha do cliente conforme aquele perfil de cliente. Então, por isso a importância de entender quem é o cliente, o que ele está buscando. É um cliente arquiteto, é um cliente construtor, é um cliente de imóveis de leilão, é um cliente que está comprando para sua casa. Isso muda completamente ali o percurso de um atendimento em uma loja de tintas. E a gente só consegue trazer essa percepção diferente em relação à nossa loja quando a gente entende quem é o cliente. Se não, simplesmente se o cliente chegar, quero escolher uma cor e a gente largar o leque para ele escolher, a gente não entende o que ele está buscando, quem é esse cliente, qual é a prioridade desse cliente. Então, o primeiro ponto é sempre entender quem é que está comprando na tua loja de tintas. Lembrando que o cliente de leilão, o foco desse cliente é a valorização do imóvel para ganhar mais dinheiro. A partir do momento em que a gente oferta também um produto que vai trazer benefício para o cliente dele que comprar, oferta um produto que ele ainda vai economizar, a gente realmente ganha muito mais esse cliente, a gente fideliza com muito mais facilidade esse cliente. Vou te trazer um outro exemplo de mudança de percepção do cliente agora com o produto. Sim, tem como fazer com o produto tinta também. O que acontece? Esse cliente, ele escolheu o interno, o acabamento semibrilho para pintar a casa. Por quê? Porque no entendimento dele, o que ele viu na internet é que o semibrilho é a tinta mais lavável, ou seja, ele vai vender essa ideia para o cliente dele que o imóvel é pintado por dentro com uma tinta super lavável. Em um primeiro momento, é muito interessante. Só que a cor interna pode não estar de acordo com o projeto que o cliente vai fazer para o imóvel que ele comprou. E o que acontece com uma repintura de um semibrilho é o lixamento. É o trabalho que vai dar para esse cliente ou para a mão de obra que ele vai contratar de ter que lixar a casa inteira de uma pintura nova. Qual a sugestão que a gente dá para esse cliente para ele enxergar também mais valor na minha loja, porque em loja nenhuma deram essa sugestão para ele? De utilizar um acabamento fosco. Primeiro, o acabamento fosco a gente não precisa lixar quando vai fazer a repintura. Isso é uma facilidade que a gente está entregando para o cliente que comprar um imóvel. E até mesmo quando o cliente for visitar o imóvel, é uma vantagem que a gente pode sim explicar para ele, no qual, se tu for trocar a cor, já deixei a base preparada fosca para facilitar depois na tua repintura. Dificilmente alguém compra um imóvel e não faz a repintura. O externo de uma casa, eu concordo que normalmente as pessoas não fazem, então a gente já tem que preparar algo realmente ali fora do padrão, algo que chame a atenção do cliente pela cor, mas o interno os clientes costumam mudar para adaptar ao projeto de uma casa nova. Então esse cliente ele economizou porque o fosco ele é mais barato e ele ainda iria vender essa facilidade na troca de cor para o cliente dele. E no caso dos imóveis que vão para a venda, já existe um cliente comprador? Qual é o perfil dos clientes possíveis compradores? Qual a estrutura da casa? Não tem como a gente auxiliar numa combinação de cores para valorizar um imóvel que a gente não conhece. A gente precisa entender como é esse imóvel junto com cores existentes, revestimentos já existentes nessa casa. A partir disso, a gente conseguir guiar o cliente ali a uma cor ideal. Então, o primeiro passo é entender quem é esse cliente e o segundo passo é quem é o imóvel que ele está buscando as combinações de cores. O grande segredo em um atendimento, em uma loja de tintas, para vencer a concorrência
é entender, é perguntar, perguntar, perguntar e entender quem é esse cliente e entender qual o imóvel, quais as cores existentes, para aí a gente conseguir a partir disso, dar um direcionamento. Sempre quando a gente dá um direcionamento de cor para um cliente, a gente precisa justificar o porquê. Normalmente, o que as lojas de tintas fazem? As tendências, as tintas mais vendidas. Essa é uma justificativa padrão, uma justificativa que não faz o cliente ver mais vantagem e ver que a tua loja realmente tem um atendimento mais profissional. Mas justificativas que cabem em relação ao tamanho de imóvel, a uma cor já existente, o porquê que a cor da casa pode ser, sempre como sugestão, pode ser mais clara, o porquê que o detalhe pode ser mais escuro, ou porquê que a combinação com o telhado da cor X e Y fica melhor, sempre dê justificativas e o porquê dessa sugestão vai valorizar o imóvel desse cliente. O erro dos lojistas de tintas é pensar que um atendimento desses é demorado, que atrapalha o fluxo da loja, que o mais rápido é entregar o leque de cores e deixar o cliente ali à vontade para escolher. Quanto tempo demora, muitas vezes, para um cliente escolher uma cor sozinho? Quanto tempo demora para o cliente escolher a cor, fazer o orçamento e sair da nossa loja sem comprar nada e comprar no mais barato? Isso sim custa caro. Agora, orientar, perguntar, entender, isso é muito mais rápido quando a gente tem uma equipe ali da loja preparado para um atendimento mais consultivo. Quanto tempo leva só para a gente modificar essa percepção do cliente em relação a uma loja de tintas? Quanto tempo leva para o cliente entender que a minha loja tem muito mais vantagem sem ser o preço barato, que vai trazer benefícios lá na ponta, lá na venda do imóvel dele? Então, o maior erro que eu vejo dos lojistas de tintas é querer agilizar, querer tocar tinta para a rua, baixa preço, agiliza o atendimento e aí a margem de lucro no final do mês fica quanto? Então, esse atendimento de entender e até fazer com que o cliente mude a visão dele em relação à nossa loja vai te dar muito mais lucratividade do que simplesmente atender de qualquer jeito, entregar um leque de cores, deixar o cliente escolher tudo sozinho. Então, um dos pontos super importantes de uma fidelização, se tu quer fidelizar clientes na tua loja, é mudar a percepção do cliente em relação à compra de uma tinta. Primeiro, também com um atendimento totalmente diferenciado em produtos. Isso é básico, isso qualquer loja de tintas tem que ter, isso o cliente já espera que tu tenha um atendimento consultivo em produtos, mas que tu tenha também essas estratégias de mudar a visão do cliente em relação à escolha de cores, o quanto a tua loja contribui e o quão vantajoso é não pagar mais barato por uma tinta.